Gravação. Muito bem, eu disse que a gente ia começar com uma pergunta. Qual é a diferença entre prestações totais e prestações totais de tipo agonístico? Vamos fazer uma rodada. Arthur, você como é o... Eu vou começar de baixo para cima hoje, né, Vitor? Oi, pessoal, boa noite. Boa noite, todo mundo. Assim, o que eu entendi disso é que... eu entendi que ele fala sobre as prestações totais, né? Sobre esse tipo de fenômeno que está preocupado em estudar, essas prestações totais, fato social total, as coisas que englobam tudo. E aí eu entendi que, no caso, no exemplo que ele dá do Potlet, seria uma prestação total de tipo agonístico, seria como se fosse um subtipo, assim, uma categoria dentro desses fatos sociais totais, das prestações totais. E que o caráter, assim, a característica mais marcante, que seria meio que define essa prestação total de tipo agonístico, essa coisa da agonística, né? Do combate, da rivalidade, esse fenômeno que ele coloca em troca essas disputas mesmo, esse antagonismo, a rivalidade entre grupos de uma mesma tribo, né? Que está estudando as tribos do noroeste americano, ou entre grupos diferentes, não sei. Eu entendi que seria nessas prestações onde esse fenômeno da rivalidade, da destruição, esse fenômeno não sei, talvez essa exteriorização, assim, né, dessa coisa da guerra, talvez, um pouco. Uma coisa de combate mesmo, para colocar um pouco essa hierarquia. Não sei, assim, eu entendi mais disso, assim, né? Prestações de tipo agonístico seriam essas onde esse fenômeno da rivalidade estaria mais presente, seria algo mais marcante, assim. Não, você tem razão. Mas qual a importância disso? Assim, que eu entendi do exemplo que ele dá do Potlet, assim, até... Bom, mas até essa parte aqui do começo, assim, do texto, acho que seria mais também esse fenômeno de colocar em evidência essa coisa, né, da dádiva, hoje falando que é mais uma coisa, assim, né, da troca, né, da reciprocidade, né, a troca de dar e receber, retribuir presentes, mas eu acho que aqui, né, talvez chame mais atenção, que era mais importante, assim, seria essa coisa, né, dessa troca de não presentes, né, mas essa troca que é destruição também ao mesmo tempo. E essa coisa que é exemplo do Potlet. Vocês sabem como é que é o Potlet? Ele escreve aqui, né? Sim, ele... Estou pensando mais, assim, do Potlet mesmo, dessa descrição que ele faz, né, esse fenômeno, né, da galera lá, né, colocando tudo e queimando os tapetes, as casas, as coisas para demonstrar, né, esse poder, né, uma forma talvez de colocar essas rivalidades em plano sem ser de uma forma, né, de uma destruição das pessoas, das relações mesmo. Tá bom, Sara, e você? Eu acho que o Vitor ele deu uma boa resumida, assim, né, tipo, de qual seria a diferença entre as prestações totais e as prestações totais agonísticas, né? E eu acho que, assim, ao longo desse primeiro capítulo, o que mais me chamou a atenção, assim, foi o último tópico nesse quesito das prestações totais agonísticas, né? Que ele vai fazer uma reflexão sobre, né, a troca com os deuses e a troca com os mortos, né? Que eu acho que o ouro de para mim, né? Eu posso estar falando
completamente, aleatoriamente, alguma coisa errada, né? Mas, enfim, acho que o ouro para mim, para eu conseguir entender, porque eu confesso que eu estava até, tipo, meio perdida. Gente, o que é suntuário? O que ele quer dizer com usuário, etc. Mas aí, nesse trecho final, né, que ele vai abordar essa perspectiva do sacrifício, que fez um pouco sentido dessas relações agonísticas, assim, né? Porque para além de um combate, uma rivalidade e uma representação de autoridade perante, né, a hierarquia social entre clãs, também vai se manifestar justamente nesse sacrifício para os mortos, né? Porque no final das contas, as propriedades são deles, né? Fez um pouco de sentido, assim, porque para mim foi assim que eu consegui entender um pouco essas relações do tipo agonísticas, né? Porque eu vou tentar melhorar a minha resposta, foi mal. É legal, não se preocupe não. Porque, assim, nessa parte final, né, ele vai pegar... Cadê? Peraí que tá... Eu anotei até. Pois é, então, é justamente, né, porque nessa parte final que ele, né, no finalzinho ali do Hal, quando ele vai para esse coisa, é que ele vai colocar esse entendimento do vínculo da alma, né, nesse meio, assim. E o vínculo da alma, quando você coloca nessa relação sacrificial, faz muito mais sentido, porque quem, né, no trânsito do Hal lá, ele que vai querer voltar para a terra nativa dele, vamos dizer assim. Então, por isso que para mim fez sentido essas relações agonísticas a partir dessa perspectiva sacrificial. Faz sentido? Tá bom. Vamos lá, Pedro. Eu cheguei um pouco atrasado. Qual é a proposta? Não, eu fiz uma pergunta, né? Qual é a diferença entre prestações totais e prestações totais de tipo agonístico? Qual é a importância disso? Fique aí, então, Pedro, você fica por último. Nayara. Oi, professor. Assim, eu não terminei de ler o primeiro capítulo, mas do que eu tirei, assim, da minha conclusão, a diferença é mais a intensidade da relação ele deu exemplo de família, né? E para mim ficou claro até onde eu li a intensidade da relação entre ambos. Ok. É porque, assim, eu tenho uma filha pequena de 3 meses, então ela toma bastante do meu tempo, né? Qual é o nome dela? Elis. Elis? Aham. Legal. Você podia ligar a câmera e mostrar a gente. Posso? Aqui. Oi, Elis. É, piquititinho. Minha linda. Que Parabéns. carinha mais linda! Obrigada. Vamos lá, Matheus, sua vez. Matheus, tomar um café. João, e você, João? Professor, eu acho que o meu entendimento foi bem em convergência com os pontos dos colegas. Então, pelo que eu entendi desse primeiro capítulo, prestação total é o ciclo completo da dádiva, né? Então, teve o dar, a pessoa aceitou o presente, no final retribuiu e completou uma prestação total. O ciclo. E aí do tipo agonística é uma que necessariamente envolve mais intensamente essas questões de competição, talvez um pouco de poder político ali, nas alianças. E eu acho que foi isso que eu entendi, de dar a diferenciação entre um e outro. Ok. Gabriel? Professor, eu fiquei um pouco confuso porque eu não entendi muito bem as prestações totais de tipo agonístico. Eu achava que eu tinha entendido as prestações totais, né, o sistema de prestações totais, mas eu não sei se eu entendi muito bem, porque ele meio que vai além. Ele fala que tipo não é só uma troca de presentes,
que ele fala que não são exclusivamente bens e riquezas, né? Eu tô lendo aqui. São amabilidades, banquetes, ritos, serviços militares, mulheres, crianças. Então, assim, tudo que... Ele põe tudo nisso, né? Tipo, tudo que circula ele põe nesse sistema de prestações totais. Mas, enfim, foi um pouco confuso para mim, eu não entendi muito bem. Tá bom. Vamos voltar a isso, então. Arthur. Nós estamos ouvindo você, Arthur. Tá. Agora estão ouvindo? Tá. Então, na verdade, eu me senti bem contemplado, porque eu não tinha nem ideia, assim, exatamente. Mas aí eu pesquisei que agonístico e tem essa questão de competição, né? Eu fico pensando, então, se é do tipo agonístico, eu diria que é uma coisa que é dita nesse sentido. Então, por exemplo, uma coisa é uma troca normal entre dois indivíduos. Outra coisa é uma troca, por exemplo, acho que é o Kula, ou é o Potlatch, que tem esse quê exatamente de mostrar suas riquezas, né? Não sei se competição seria exatamente a melhor palavra, mas eu acho que é por aí, é nesse sentido de mostrar suas riquezas e mostrar como que, de alguma forma competitiva, como que você teria as melhores, como é que você joga, sacrifica uma maior contingente de coisas, né? Como é que você tem maior quantidade de recursos, né? E eu diria que eu sinto nesse sentido, assim. Por isso que eu me sinto um pouco contemplado, porque já disseram um pouco, né? Mas eu entendi desse jeito. Tá bom. Vamos, Pedro. Então, você quer dizer alguma coisa? Eu não acho que eu tenho... Eu não tenho muito a contribuir no momento. Ok. Gente, prestações totais, quando a gente fala em dádiva, a gente sempre se refere primeiramente ao Potlatch. Mas o ponto é que o Potlatch, ele é só um tipo de prestação total. Então, vocês acertaram aqui o que vocês disseram. Depois a gente volta um pouco o que são prestações totais, para ver se a gente consegue sanar a dúvida do Gabriel. Pode ser que mais gente também tenha dúvida, né? Mas o que essas três, na verdade, não são dois tipos, são três tipos. Então você tem prestações totais de tipo agonístico e a troca de mercado. Ou inclusive vai dizer que as prestações totais agonísticos são um tipo de prestação mais raro e mais avançado. Então, agora, talvez a gente pudesse começar o que é o Potlatch. Por que isso parece ser tão interessante? Porque as trocas de mercado também têm um caráter competitivo. Elas são muito diferentes do Potlatch, mas uma das diferenças mais importantes é que na troca de mercado o interesse está em primeiro plano. Ou seja, você tem o quê? Você tem... quando você vai ao mercado, você não está fazendo favor para ninguém, você está comprando o que te interessa, ponto. Você vende a sua mão de obra, se te interessa. Você fala assim, compra aqui para mim o negócio. Não estou a fim de comprar. Sai para lá, Josafá, né? E nas prestações totais, vamos ver primeiro o que são prestações totais. Quem tinha lido o trecho foi você, Gabriel, não foi? Isso. Então, lê para a gente esse texto. Ele está na página... Eu não sei qual é a página que ele está em português, se você pudesse. 191. Cara, deixa eu abrir aqui
o ensaio sobre a dádiva. Devia ser mais organizado, eu já devia estar com isso aberto, né? Mas... Na verdade, acho que começa na página 190, no último parágrafo. Tá, vamos procurar em outro lugar aqui. Uhum. 190? Isso. R$192, você falou, 190, né? 190. Ah, tá bom. Então vamos lá. Qual é o trecho e qual o parágrafo? Então, ele começa a introduzir nesse último parágrafo da página 190, que começa com nas economias e nos direitos. Ok. Mas a parte que eu li está na página 191. Tem uma parte aqui importante nesse primeiro trecho, que é essa parte aqui, ó, que ele vai falar, olha, vocês estão vendo? Sim. Não são indivíduos que se trocam, né? Isso aqui é super importante. Por quê? Ele não está falando só de... Isso é uma diferença importante. Quando a gente está falando de troca de mercado, nós estamos pensando em indivíduos. Ou seja, nós não estamos pensando em coletividades. No entanto, quando você está falando de uma prestação total, você está falando o quê? Você está falando de uma coletividade que contrata com outra. Não são pessoas. Quando isso acontece em nome das pessoas, ele acontece porque as pessoas representam o seu clã, tribo, família, etc. Como eu falo aqui, são pessoas morais. Mas lembra-me o trecho. É esse aqui, né? Peraí. Você quer que eu leia, professor? Por favor. Desculpa, é porque tava tendo barulho aqui na rua. Enfim, são, antes de tudo, amabilidades, banquetes, ritos, serviços militares, mulheres, crianças, danças, festas, feiras, dos quais o mercado é apenas um dos momentos, e nos quais a circulação de riquezas não é senão um dos termos de um contrato bem mais geral e bem mais permanente. Enfim, essas prestações e contraprestações se estabelecem de uma forma sobretudo voluntária, por meio de regalos, presentes, embora elas sejam no fundo rigorosamente obrigatórias, sob pena de guerra privada ou pública. Propusemos chamar tudo isso o sistema de prestações totais. Tá bom, do que ele está falando aqui? Da circulação da dádiva? Sim, mas ele está falando do sistema de prestações totais. Veja bem, vamos voltar um pouquinho. Vocês estão vendo aqui, ó, quando ele fala assim: o presente trabalho faz parte da série de pesquisas que há muito anos vem desenvolvendo Davi e eu sobre formas arcaicas do contrato. É como se ele estivesse procurando a origem de um sistema econômico? Não. Por que não? Porque, na verdade, ele está mostrando que a economia está envolvida no social. Então, não é a origem do sistema, é mostrar como que você tem um fundamento nessas sociedades que engloba não apenas a dimensão econômica, mas todas as outras dimensões da vida social. Davi foi o orientador. A gente já leu sobre o Davi. O Davi foi orientador do Levi-Strauss no mestrado, no doutorado. Vocês lembram lá, estava no texto da Lígia Sigot, que ele pediu para o Davi, e o Davi precisava de uma carta de recomendação também do Davi, para ele conseguir um emprego na Sorbonne.
Pois é. Ele foi orientando de moço. E até teve uma confusão na defesa dele por causa justamente do Portland. Eu acho que foi o Hertz que virou para ele e falou assim, mas isso aqui é plágio, porque essa é a preocupação de moço, não é sua. O moço estava estudando isso desde 2014, 2004, ou 1904. Lavoisier é de 1922. Enfim, é interessante. Lavoisier é interessante porque ela é um texto que ele vai tentar mostrar como que a ideia de contrato já estava presente no Portland. E vai, enfim, desenvolver isso dentro, claro, com o material etnográfico que o Davi, que na verdade o moço coleta, o Davi também deve ter coletado alguma coisa. Bom, então veja, o que são prestações totais? A gente pode entender isso pensando numa sociedade com duas metades. Ok? Aham. Então imagina, com quem que casam as mulheres da metade ou os homens da metade A? A da metade. Com a metade B, né? Ou seja, tem um texto do Hertz que ele vai falar sobre... É um texto que... Vocês já leram A Mão Direita e a Mão Esquerda? É um texto primoroso. A Preeminência da Mão Direita. Vocês nunca leram? Sim. Eu nunca li. Só fragmentos. Você nunca leu? Depois no final eu mando para você. Eu mando pelo... Deixa eu anotar isso em algum lugar. Espera aí. No final da aula a gente faz tudo de uma vez, tá? Então, olha só. O Hertz, ele vai justamente mostrar que quando... ele vai propor que quando você tem uma sociedade formada por duas metades, uma sociedade assume face ao outro a relação sagrado-profano. Então, por exemplo, eu não posso enterrar os meus mortos, que eles para mim são o profanos. Então, a outra metade se encarrega disso. Eu não posso casar com as mulheres da minha metade. Para mim, elas são sagradas. Então, eu tenho que casar com as mulheres da outra metade. E aí vai. Ou seja, essas duas metades, elas fazem parte do mesmo empreendimento societário. Que, para funcionar, elas têm que se comprometer integralmente com a outra. Então, tudo delas está em contrato com a outra. Faz sentido? E o que circula entre elas? Tudo que circula entre elas são formas didáticas, seguem a lógica da DAO. Olha o que a Caio fala assim, ó. Depois, o que eles trocam não são exclusivamente bens e riquezas, mas móveis ou imóveis, as coisas e coisas úteis economicamente. São são principalmente polidez, festas, ritos, serviços militares, mulheres. Olha só que interessante. Tá aqui, lembra que para Lévi-Strauss a sociedade formada pela mulher da troca das palavras e das coisas? Ele tira isso do moço. Crianças, danças, festas, feiras nos quais o mercado não é que um dos momentos onde a circulação de riqueza não é que um dos termos de um contrato muito mais geral e muito mais permanente. Enfim,
essas prestações e contraprestações se fazem todas sob uma forma voluntária, por presentes, presentes K2 é presente também, né? Mas que elas são, no fundo, rigorosamente obrigatórias. Então é isso. Você tem um princípio de rivalidade aqui? Tem, mas o princípio de... Olha, você pode ter. Mas o princípio de rivalidade ele é subordinado ao quê? A esse sistema de prestações mais amplos, no qual uma parte da sociedade contrata totalmente com a outra. A condição, de tal modo que a sua condição de existência depende da outra metade. Ok? Olha aqui, ó. Professor, isso seria o simples sistema de prestação total ou seria um específico? É o sistema de prestação total. Total, tá. É o mais, vamos dizer assim, é o mais básico deles, né? Entre aspas. Aqui, o que ele está dizendo no fundo aqui, gente? Isso é super importante, hein? O que o moço está mostrando é que um conjunto enorme de fenômenos diferentes entre si, ó, riquezas, móveis e imóveis, coisas úteis economicamente, polidez, festas, ritos, serviços militares, mulheres, crianças, danças, festas, feiras, tudo isso, que são fenômenos distintos, podem todos ser reduzidos a um denominador comum, a troca. Em outra palavra, é claro que a dança tem um sentido muito diferente de uma festa, ou de uma mulher, vamos botar assim. E uma mulher é um sentido muito diferente de uma criança, e ambos de um serviço militar. Mas todos esses fenômenos podem ser reduzidos a um denominador comum. A dádiva. Elas são prestações e contraprestações. Qual é a consequência disso? Que a sociedade é feita pela circulação dessas coisas. E qual é a ordem que está por detrás dessa circulação? A dádiva. O fato de que essas coisas são feitas por um outro, de uma maneira aparentemente gratuita, mas que, no fundo, são rigorosamente obrigatórias. Professor, aí no caso de mercado não seria essa variação para o Ocidente, acreditando que o dinheiro seria, a moeda seria o objeto eleito, por assim dizer. A gente pode dizer que alguma coisa acontece semelhante acontece no mercado, mas a semelhança é enganadora, né? Primeiro, não são coletividades que se contratam, são indivíduos. Esse é o primeiro ponto. Segundo, a dádiva põe para circular coisas diferentes no mesmo circuito. Então, uma dança por uma história, um serviço militar por uma festa, e aí vai, né? Então, essas coisas, serviço militar por mulheres, enfim, você tem vários... Todas essas coisas, elas circulam, fazem parte de um mesmo... O que acontece, e isso forma depois um sistema, que é o que o Levi-Strauss vai desenvolver mais lá na frente. Mas o que acontece aqui é que
No mercado, o que você tem? Você tem uma separação das coisas. Professor, eu entendi o que ele quis dizer, mas eu não consigo enxergar essa questão da dádiva por trás de algumas coisas. Por exemplo, serviço militar. Como Como não? que... Você precisa dos meus guerreiros? Você é o meu cunhado? Eu não posso dizer não para o seu pedido. Ah, sim, deu para entender. Mas é uma coisa muito racional, né? É claro, mas, quer dizer, mais ou menos racional, né? Porque eu não tenho nenhum interesse em entrar na sua guerra. Só porque É, você puxou briga com aquele cara forte lá que mora do outro lado da esquina. O que eu tenho a ver com isso? Entendeu? entendi. É meio confuso. Bom, vamos lá, Pedro. Eu tive dois pensamentos agora. E duas outras formas de talvez colocar o negócio. E eu queria propô-las para você, para ver se eu entendi direito. Ok. Seria então assim. Como posso? Esse tema que tá vendo? Seria algo. É um sistema de responsabilidades? Essa. Vamos É um fazer. sistema que. No Claro, sentido, eu falo isso no sentido. implica em obrigações, mas o ponto central não é o sistema de... É um sistema de obrigações também, você tem razão nesse sentido. Mas não é só isso. Quer ver? Vamos fazer uma comparação simples. Eu trabalhei, ganhei meu dinheiro. O que eu faço com o meu dinheiro? Compra necessidades básicas, entretenimento, de coisas. Eu vou lá e compro chocolate diet. Eu tenho problema com açúcar. Compro cremes para envelhecer mais devagar. Compro um colchonete novo para minha cama, porque eu só gosto de colchões com mais de 300 fios. Compro bastante salada. Quem come salada todo dia tem que gastar com alguma outra coisa, né? Porque a vida fica muito triste só comendo alface. Então, ok. E aí? Eu tenho dinheiro, vou lá, trabalho, ganho, né? E pego o meu dinheiro e faço com ele o que eu quiser. As minhas obrigações são todas contratuais, eu preciso pagar o aluguel. Preciso pagar o condomínio, a luz, etc. Mas se eu não pago, o que acontece? Ou eu vou ser despejado, ou eu vou ficar no escuro, não é? Ou eu não vou conseguir comprar dos meus cremes. Então, agora, o que acontece? O dinheiro, eu ganho dinheiro e com esse dinheiro o que eu faço? Eu satisfaço os meus interesses, não preciso... Agora vamos pensar no sistema de prestações totais, ok? Então eu faço parte de uma metade A. Eu preciso casar. Eu quero casar, não quero ficar sozinho. Solteiros em sociedades primitivas têm uma vida muito triste. Eu não quero uma vida triste. Nós temos dinheiro, um elemento, vamos dizer assim, como um equalizador universal. Quer dizer, tudo pode ser reduzido a dinheiro. Nós não temos isso. Então, o que nós temos na nossa sociedade? O que eu tenho nessa minha sociedade? Tem coisas diferentes. Então, eu vou casar com a mulher de B. Mas quando eu caso com a mulher de B, eu ganho junto um cunhado.
Como ele me deu a mulher, o que aconteceu? Eu estou em dívida com ele, você não concorda? Quando você recebe um favor, você não fica em dívida? Não é isso que acontece? Você pede um favor e você fica fazendo um favor. Não é isso? Então eu tô, mas é um grande favor. Afinal de contas, ela vai ser mãe dos meus filhos. Aí, o que acontece? Não tem dinheiro, não posso. Eu posso até pagar, pode o roubo da noiva, pode ter um monte de coisa, né? Posso pagar com gado. Os números pagam com gado. Tem um monte de coisa que eu posso fazer, que eu posso fazer. Mas as minhas obrigações não terminam aí. Porque por mais que seja que, enfim, 40 cabeças de gatos nos nuas, não, ou 20, não lembro mais. Vamos supor que sejam 40, mais 40 cabeças de gato seja muito gado, eu estou devendo. Então, eu preciso... meu cunhado, não tenho gado, eu vou lá e caso com ela, mas eu fico devendo. O que eu devo para ele? Quando eu vou para caçar, eu trago a caça, eu divido a caça. Ela não é toda minha. Uma parte eu tenho que dar para o irmão, uma parte eu tenho que dar para minha sogra, outra parte eu tenho que dar para a minha mulher, que vai dar para o irmão, eu dou para o irmão. Ou, enfim, aí tem uma série de coisas que eu tenho que distribuir. Aí tem ele vai fazer uma incursão, ele vai à guerra. Professor, se eu puder, desculpa, interromper, talvez porque eu tenho entendido, mas também porque tem outra proposta, mas que eu penso que talvez, porque a terminologia que eu pensei, talvez fuja um pouco da proposta. Tá bom, diga. Esse sistema de prestações totais estabelecia uma forma, entre aspas, primitiva de valor. Essa ideia, voltando à ideia do Hall. Não, a ideia do Hall não é essa. Olha, o valor, ele tá em algumas sociedades, principalmente nas de tipo agonístico, no Potlatch, tanto no Kula quanto no Potlatch, propriamente ditos, o valor depende da quantidade de vezes que alguma coisa foi trocada. Você leu o Malinowski, Pedro? O Arconautas do Pacífico Sul? Isso. Eu nunca cheguei a ler a obra em si, eu só li a introdução para ver a metodologia. Tá. Então, lê pelo menos o capítulo 4. Que é o 4. O que é o Potlatch? O Kula é circulação de objetos, né? Eu tenho um objeto que é de um lado vão colares, de outro vem braceletes. Então, eu sempre ele circula numa rota em torno de um círculo imaginário, né? Então, eu estou de frente para o círculo. De um lado, eu recebo, vamos dizer assim, eu não me lembro qual é a coisa, mas do lado direito, eu recebo colares e dou braceletes. Do lado esquerdo, eu dou colares e recebo braceletes. Então, qual é o jogo? O jogo é eu conseguir os objetos mais famosos, tem mais, vamos dizer assim, prestígio. E que objetos são esses? São os que circularam durante mais tempo. No Potlatch, entre os Guayaquil, por exemplo, eles têm umas coisas de bronze, né, que tem umas figuras. E esses bronzes, eles vão sendo comprados e recomprados pelos parceiros do Potlatch. Então, eu tenho um bronze, aí eu vendo o bronze por
2.000 cobertores. Aí, daqui a algum tempo, o outro me desafia ao Potlatch e me vende ele por 4.000 cobertores. Aí eu não posso dizer não para comprar. Se eu digo não, eu perco prestígio. Então, o que acontece? Eu tenho que comprar o bronze e vou lá e vendo bronze por 5.000 banquetes, 5.000 cobertores. Aí recompra ele por 10.000. Daqui a pouco o bronze vale, sei lá, 20.000 cobertores. Aí quando ele chega nesse valor, o que eu faço? Eu destruo. Porque eu estou destruindo, então, 12. Eu quero ver alguém fazer o que eu faço, destruir coisa com 5.000, que vale 15.000 cobertores. E é uma coisa engraçada que as mulheres, que isso acontece com as mulheres também. Elas vão casando e recasando. Elas casam, tem um tempo, o irmão vai lá e compra de volta, ela casa de novo, vai lá, pega ela de volta, 3 vezes pelo menos. Quanto mais isso acontece, mais prestígio elas têm. Mas esse é um outro assunto, Pedro. Você entendeu, Gabriel? Ou desculpa, Pedro, você quer falar mais alguma coisa? Não, eu entendi. Ok, Gabriel, você entendeu? Com o meu exemplo? Sim, professor, deu uma esclarecida. Entendeu? Então você tem várias diferenças. Agora, olha só, podemos então para os presentes de tipo agonístico, de apreciação de tipo agonístico? Podemos? Podemos. Então, vamos lá. Aqui, ó. Professor, Diga. só uma questão. Então, tipo, nesse exemplo que você deu, então existe uma questão de valor, né? Essa questão de valor, ela vai estar não de uma forma fixa, mas né, em relação ao objeto nomeado, né? Então, se você chega e fala, por exemplo, eu te dou te desafio, né, nesse sentido, e te dou 2.000 cobertores. Aí, se você der mais... É o Potlatch. O Potlatch é um... Eu vou falar um pouco do Potlatch, descrever um pouco do Potlatch, tá bom? Guarda aí um pedacinho. Vamos dar uma olhada só na definição que ele dá, que eu botei aqui na tela e nominei aqui. Alguém pode ler para mim, por favor? Eu posso ler, professor. Por favor. Mas eu acho que o Pedro levantou a mão. Pedro? Pode ler. Você lê para a gente, Pedro? Ah, o Matheus lê. Então, Eu posso ler. Não, então tá bom. Pedro, próximo é o Matheus. Mas o que é notável nessas tribos é o princípio da rivalidade do antagonismo que domina todas as práticas. Chega-se até a batalha, até a morte dos chefes e nobres que assim se enfrentam. Por outro lado, chega-se até a destruição puramente suntuária das riquezas acumuladas por eclipsar o chefe rival, que é ao mesmo tempo associado, geralmente avô, sogro ou genro. A prestação total no sentido de que é claramente o cã inteiro que se contrata por todos, por tudo o que ele possui e por tudo o que ele faz, mediante seu chefe. Mas essa prestação adquire, da parte do chefe, um caráter antagonístico muito marcado. Ele é essencialmente usurária e suntuária. E assiste-se, antes de tudo, a uma luta dos nobres para assegurar entre eles uma hierarquia que, ulteriormente, beneficiará seu clã. Ó, então veja bem como é que ele faz. Ele nomeia isso de Potlatch, ou prestações totais de tipo agonístico. Potlatch é uma instituição no noroeste americano, ok? Lá na costa oeste, lá para cima, né?
que vai até lá o Alasca e lá em cima de Vancouver, né, no Canadá. Ok. O que é o Potlatch? Essas tribos esquimós, elas têm dois momentos muito distintos na sociedade. Parecem um pouco os australianos nesse sentido. Eles têm um momento em que é verão, então as tribos elas saem para caçar, coletar coisas, etc. E isso então é um período de acumulação. No inverno eles se juntam, mas no verão tem uma diáspora. No inverno eles se juntam e durante o inverno é que acontecem as festas e o Potlatch. O que é tradicionalmente o Potlatch? Tradicionalmente, o Potlatch é uma maneira de um chefe passar para o seu descendente seus títulos. Então, há um número fixo de títulos. São 600, uma coisa assim. Que os chefes, um chefe podia ter. Eu vou explicar depois o que eu quero dizer com isso. Acho que os chefes geralmente tinham poucos títulos, né? Não tinham muitos. E eles faziam o quê? Eventualmente então eles iam dar o título para quem ele quisesse, né? Para o seu descendente, provavelmente. E eles vão fazer o quê? Eles então fazem um Potlatch, que é uma festa de distribuição de presentes, no qual a festa, né, dá coisas e que, ao receberem os outros chefes, eles concordam com a transmissão. Ok? Todo mundo foi até aí? Então, é muito simples. Eu quero transmitir uma coisa para o meu filho, eu preciso dar uma festa para os outros chefes. Vocês aceitam, tudo bem, eu transmiti o título. Okay. O que acontece com com os esquimós? As coisas aparentemente muito paradoxais. Primeiro, com o contato com o branco, essas tribos foram dizimadas. Por causa do quê? Justamente das doenças. Né? Elas foram dizimadas. Elas teve uma coisa assim brutal. Eu sabia eu já li em algum lugar os números, mas é uma coisa assim, 1/10 sobrevive. Ok. O que acontece? Por outro lado, essas tribos enriquecem. Por quê? Elas entram no negócio de peles, que antes elas usavam para aquelas peles têm muito valor. Elas enriquecem. Ganham dinheiro. E com esse dinheiro conseguem comprar bens. Então, aí você tem uma outra coisa, que foi a proibição da guerra. Então, essas energias conflitivas entre tribos diferentes ou clãs diferentes e tal, que antes tinham a guerra, a sua expressão, agora não tem mais. Eles, inclusive, os chefes, inclusive, tinham um treinamento muito particular para o seu filho se transformar num guerreiro. Com vários tipos de exercícios e testes, magias. E ele se comportava diferente com as outras pessoas, ele tinha uma maneira de agir com os outros que a gente chamaria de um bully, né? O cara era hoje se for na sociedade e essa pessoa tivesse esse mesmo comportamento, ele seria um bully, é isso. Então, assim, e a guerra foi proibida. Então, o que você tem? Com a diminuição populacional, você tem um excesso de títulos disponíveis.
Já vai, Nayara, tem que terminar aqui. Então, você tem esse excesso de títulos disponíveis e acontece mais uma coisa. Antes, o potlatch, ele era restrito à aristocracia Guayaquil. Como a sociedade enriquece, não apenas os aristocratas, mas os comerciantes, ou vamos dizer assim, aquilo que era antes pensado como uma classe, um estamento, uma casta, um grupo que não podia participar, passa a ser incluído no potlatch, ou exige a sua inclusão no potlatch. O quê? Para conseguir bens de prestígio, né? Os títulos, etc. Agora, veja, nem todo mundo participa do potlatch. Você pode, inclusive, sair do potlatch. Você renuncia à guerra. Então, o que o Boas ele estuda é uma forma tardia desse potlatch, no qual algo da instituição original existe, mas ela está, vamos dizer assim, entre aspas, adaptada a esses novos tempos. Então, ao invés de você usar, vamos dizer assim, as coletas tradicionais, o que você usa? Você usa o coestacional e a riqueza, ele está falando de... como é que é o nome disso? De colchões, não, colchões como é que pode ser? Eu acabei de falar. Quando você está com frio, você põe... Não é? Cobertores. São cobertores. Que passa a ser, vamos dizer assim, a moeda, a redução, né? Então, tudo pode ser reduzido a esses cobertores, a quantidade de cobertores. E aí você tem uma negociação ritual, no qual os chefes vão se desafiando. Você quer comprar? Não. Aí ele fala assim, eu peço tanto. Aí o outro se levanta, não, meu chefe, você pediu tanto, mas isso eu acho muito pouco por causa da sua coisa e tal. Então tem que ser mais tanto. Aí a coisa vai aumentando. E a outra parte, não, eu tenho que fazer que vai. Isso envolve não só essa troca e essa compra de coisas, como envolve também você dar festas. No limite, você queimar a sua casa. Tem uma festa que é uma festa do... que é uma festa do... Tem um nome que eu acho que é a gordura da baleia, a gordura da foca, alguma coisa assim, né? Que você põe a coisa, você põe fogo, as pessoas ficam ali no coisa, e o fogo vai crescendo, você vai botando mais fogo, até que a casa toda vai pro espaço. E aí o que acontece? Os capitalistas europeus, americanos e ingleses do Canadá ficam preocupadíssimos, porque para eles isso viola vamos dizer assim, as ideias mais básicas do capitalismo, certo? Que é acumular e gerar riqueza. E você põe esse dinheiro para gerar riqueza. Mas como você vai poder acumular se você destrói a riqueza? Então, eles encomendam uma pesquisa sobre isso, para, inclusive, saber como é que eles vão lidar, que é o que o Boas faz. Tanto é que parte desse trabalho foi apresentado no Congresso americano, o boletim do Conselho de Povos Indígenas, e vai, né? Tem vários... Agora, quem faz a pesquisa é o Boas, mas é principalmente o BEST. O BEST é um informante nativo. Eu não sei se ele é Guayaquil. Talvez não, talvez ele fosse alguém que trabalhasse nessa região, vivia lá, né? E ele coletava essas informações e mandava para o Boas. Bem interessante. Fez sentido para você? Fala, Sara. Fez sentido para mim, sim, professor, mas assim, eu achei interessante assim, que você trouxe esse rolê, o rolê, olha só. Você trouxe esse exemplo lá da festa da foca, a festa da baleia, vai queimar, né, a grande caça, etc. E como
né, todo esse sistema chocou muito, né, os capitalistas, mas ao mesmo tempo, sabe o que me veio na cabeça, assim? Eu tô fazendo uma ponte completamente aleatória, perdão, gente. Mas eu fiquei pensando na galera que descarta a safra para poder aumentar o preço das coisas, assim, né? Tipo, é um pouco ao contrário, né? Mas eu fiquei pensando nessas coisas, Porque assim. eles não fazem isso. É um mecanismo muito diferente. Eles simplesmente retêm a demanda, a oferta, né? Eles diminuem a oferta para poder aumentar o... Olha, mas eu acho que ninguém faz isso não, viu, Sara? Porque existem outras maneiras menores. Porque, olha só, você não vai... Você pode não colher a sua safra, mas você investiu no... Você financiou no banco, você botou dinheiro na terra, você... É mais fácil, por exemplo, você guardar a sua safra, se você tiver capital, para vender na entre safra, por exemplo. Ai, professor, eu fico me lembrando de uma notícia lá de 2013, por aí, da galera descartando tomate. E hoje o tomate está R$ 8 o quilo, olha só que Não, talvez, mas aí não porque eles querem... É porque o preço está tão baixo que eles... Porque para você fazer isso, você precisa ter monopólio, sabe? Se você não tem monopólio, não funciona. Sim, professor, vamos seguir, foi mal. Foi só um devaneio meu aqui, que desculpa, Agora, o perdão, mecanismo é o gente. contrário, né? Você controla a oferta. Você não está fazendo isso por prestígio. Você não está fazendo isso para ganhar sobre um outro. Então, o que acontece? É um jogo de você, como você fala, de humilhar o seu rival, de você ganhar status em cima do outro, ou para além do outro que tá, né, com quem você está competindo. Que é um status que vai beneficiar o seu clã. Prestígio, enfim, as coisas que vêm disso, né? Então tá bom. Agora, em todos esses, agora vocês podem, não é à toa que o Potlatch, ele vai dizer que é alguma coisa que está mais próximo do mercado. Por quê? E aí, gente, nenhuma alma corajosa. Por que que o sistema de prestações totais do tipo agonístico é mais próximo ao mercado? Matheus. Talvez pela estratificação, que aí agora já veio, me parece assim que já tem uma pequena diferença entre algumas pessoas de um grupo, né? Que antes, na forma mais simples lá, não tinha todo mundo, cada um trocava ou dava presente. Nessa, me parece que assim tem alguns níveis e alguma forma de respeito perante algumas outras pessoas, né? Talvez poderia ser isso. E vira esse processo todo mais econômico, de maior retribuição, sabe? Não sei. Ok. O que vocês acham? Ninguém se arrisca? Sabe, você, vamos lá. Tá. Por que é mais próximo do mercado? É. Não sei dizer, professor, na verdade. Tô aqui esforçando meus neurônios, mas não ando muito bem, não. Se quiser, eu me arrisco. Vamos lá. Vai, Arthur, por favor. Da Sara.
Então, não sei se acaba caminhando para o mesmo sentido que eu acho que foi o Pedro que falou, né? Mas eu fico pensando por causa da acumulação, né? Então, tipo assim, você vê, por exemplo, mais ainda hoje em dia nessa coisa dos comércios digitais, né? Então, day trade, por exemplo. Então, o fato de uma pessoa ser vista, né? Então, tipo assim, a questão da acumulação faz com que o poder de compra dessa pessoa acaba se acumulando e acaba que a situação em que ela se insere acaba diferenciando, talvez um pouco na questão da estratificação social, né? Eu imaginei, mas assim, foi um chute, na moral, foi um chute bem... Tá. Talvez... No caso do Potlatch que descreve Boas, o moço tem toda a razão. Por quê? Porque esse fenômeno ele acontece no momento em que o mercado, o capitalismo, o colonialismo, invade as sociedades que moram e subjuga as sociedades que moram. Então, então tem essa dimensão, né? Cara, Godelier vai defender que o moço tinha noção disso, mas que para ele o que chamava a atenção é o fato de que o Potlatch permanecia, apesar da mudança dos tempos e de todas as circunstâncias que se alteraram ao redor. Agora, pensando de uma maneira mais, vamos dizer assim, estrutural, tem algumas dimensões do Potlatch, como eu disse para você, que estão, de fato, muito mais perto do mercado. Por exemplo, a ideia de você comprar os bronzes. Isso é uma operação muito semelhante à operação de mercado. Só que ela se inverte. Você compra alguma coisa utilizando um redutor universal, no caso, os cobertores. Então, você pode comprar, por exemplo, eu vou comprar eu vou dar claro que tem diferenças nada, mas enfim, não vou entrar nessas coisas porque senão a conversa fica muito bom. Mas eu vou comprar aquele exemplo que eu dei para você, eu vou comprar um bronze. No mercado, o que funciona? Você vai tentar comprar aquele bronze pelo menor valor possível. Menos assim que... No Potlatch, o que você tem? Você tem uma compra, mas o objetivo dessa compra é o quê? É mostrar a sua coisa. Então, o que você vai fazer? Você vai pagar mais pelo bronze. Então, vamos dizer, eu e Arthur somos adversários do Potlatch, companheiros de adversários. Então, ele me compra o meu bronze por 2.000 cobertores, eu vou lá, compro dele por 4.000, ele vai e me compra o meu por 6.000. A gente vai indo. Para isso, o que eu preciso fazer? Eu preciso amelhar dinheiro, eu preciso acumular riquezas, o Arthur mesmo já tinha dito, né? E tenho esse... Depois, tem um aspecto muito importante do mercado, que é a questão da competição. O mercado, por definição, é competitivo. E tem um outro aspecto, que aí que o Godelier vai apontar também. A ideia é que aqui não está desenvolvido no texto mas pode ser também. O Kula, fica muito mais claro no Kula. Eu tenho um outro parceiro do Kula. Eu dou para ele um colar. Enquanto ele não me devolve um colar equivalente, ele está me devendo. Aí, ele não conseguiu colar. Então, o que ele faz? Ele vai me dar um bracelete menor, me faz uma festa menor, me faz um presente intermediário. Eu vou lá e tenho que atribuir esse presente. Mas ele está me devendo o maior, né? Quando ele me dá o presente, me dá o bracelete equivalente ao colar que eu dei para ele,
a dívida foi paga. Ela não deixa resquício. Ou prestação total, não. Você nunca consegue pagar a dívida de uma mulher, por exemplo, que é o exemplo. Então, eu recebo uma mulher do Arthur. Eu fico devendo para ele. Aí eu vou dar uma mulher para ele. Ele fica me devendo. O fato de eu ter dado uma mulher para ele não eliminou minha dívida. Eu continuo devendo para ele. Mas o que acontece? Duas dívidas de igual tamanho se equilibram. Então você não tem uma simetria entre os parceiros. Idealmente, claro. Professor, o que você acabou de falar me fez pensar a questão de direito pessoal e direito, não lembro se era de objeto, jurídico. O quê? Qual é o nome? Real. Real, isso. Tem alguma relação que você fica pensando que, tipo assim, uma mulher, por exemplo, é diferente. Aí não sei, né? Mas assim, mulher seria, uma pessoa teria um comportamento diferente de, por exemplo, um objeto padronizado. Então, por exemplo, se eu der uma mulher e você der uma mulher, realmente não tem como você chegar e dizer que as duas são iguais nesse sentido, e por isso... Não é essa a diferença, Arthur. A diferença é que nas prestações agonísticas, você elimina a dívida no momento que você paga. Numa prestação total, você não elimina a dívida, você contrabalança a dívida por uma dívida oposta em sentido contrário. Tá. Ok? Agora, pega o... Agora que você falou tem toda a razão. Direitos reais e direitos pessoais. No mercado, eu vou comprar uma coisa... Comprar lá um saco de feijão. O saco de feijão que eu gosto, não importa. Aquilo é uma coisa. Eu vou lá, pago o dinheiro e recebo. No potlatch e no coisa, o que está em jogo são as pessoas que trocam. O que eu quero dizer com isso? A coisa trocada e a pessoa que trocou não são a princípio separáveis como no mercado, como duas entidades absolutamente distintas. As duas coisas se misturam. Fez sentido? O que você quer dizer com se mistura? Algum de vocês tem alguma coisa, uma herança do seu avô, da sua avó, de alguém que você gostava muito da sua família? Tem? O que, Arthur, no seu caso? Meu avô, ele era militar, então eu tenho um revólver e uma espada. Dele. Tá bom. Você venderia esse revólver, essa espada para mim? Por que não? Valor sentimental. Por quê? Uai. Não, uma espada e um revólver são objetos. Uhum. Mas é a significação, né, do trem. E o que ela significa? Ah, meu avôzinho, tadinho. Então. Na saudosidade. Ou seja, você está dizendo que o seu avô está no revólver e na... Quê? Você está dizendo que o seu avô está no revólver e na espada? Não, minha lembrança, no caso, né? Pois é, mas o problema é que a gente tem como nós estamos nessa sociedade um tanto empiricista, você faz a diferença, né? Claro que o seu avô está no revólver, não no sentido de uma alma, ou de nada disso, mas no sentido de que essas duas coisas significam para você o seu avô.
não é? E por que elas significam o seu avô? Aí, é isso, o objeto e a pessoa não estão separados nesse caso. Saquei, entendi. Eu tenho do meu avô, sabe o quê? Também adorava o meu avô. Eu tenho dele uma caneca, não é uma caneca, é uma espécie de uma caneca de metal que você pode levar para o fogo. É quase uma mistura de caneca com uma pequena panelinha, sabe? Uma coisa assim. Não sei se tem nome para isso. Provavelmente é a mais barata do mercado. Você vai à feira, você compra uma igual. Ela está toda amassada, deve custar R$ 10 na feira. Mas ele fazia barba com ela. Eu morei um tempo com ele, então todo dia de manhã ele ia, fervia a água, botava na canequinha, levava a canequinha até o levava a canequinha até o banheiro com água quente e usava a água quente da canequinha para fazer a barba. Pegava lá uma coisa assim. Então eu fiquei com a canequinha. Para mim, ela tem um valor, ela tem um valor, ela tem um valor porque o vovô está ali, né? Você recebe um presente de uma pessoa muito querida. Você passa a acalentar aquele presente, não pelo que ele é, mas pela pessoa que o deu. Fez sentido? Fez sentido, Sara? Dúvidas, alguém? Professor, eu fico até pensando, então, tipo, essa entra uma questão acumulativa, né? E então, tipo assim, depende de quem deu, né? Parece que tem até uma marca, né? No objeto. Não é uma acumulação, porque o seu objetivo não é conseguir o maior número de coisas que foi do seu avô possível. Seu objetivo é o quê? É ter algo do seu avô. Agora, imagina isso, por exemplo, ao invés de ser o seu avô, ser um castelo. Com os campos em volta, com essa coisa, essa riqueza imobilizada, né? Ou essa riqueza bem imóvel. Por que ele é importante? E a família é da família há não sei quantas gerações, não sei quantas. Claro que isso no Brasil não existe, né? Mas... Ou seja, essas coisas elas ganham prestígio conforme elas vão sendo dadas e redadas. Quer ver, por exemplo? Vamos supor que você tivesse filhos um dia. E aí você desse para o seu neto a espada e o revólver. Vamos falar só da espada, né? A espada. Para ele, essa espada não ia ser só sua, ia ser do... Não ia ser do avô, ia ser do tataravô. Olha que coisa importante. Ela vai ganhando uma dimensão simbólica onde ela vai representando todo mundo, vai representando seu avô, vai representando seu pai, todo mundo entra na fila, né? Você, seu filho, seu filho. Tudo bem? Vocês já estão cansados hoje? Vocês estão com uma cara... Vamos falar do Hall? O que é o Hall?
pelo que eu entendi, o Hal é como se fosse uma expressão do espírito, né? Como essa força que me torna, que me faz retribuir de alguma forma. Como se fosse até uma coisa interessante, porque eu senti um pouco nesse sentido, como se fosse um maldizer, né? Que no momento em que é como se fosse um negativo da troca. Então, no momento em que você dá algo, na verdade não, no momento que você recebe algo, parece que você recebe um maldizer. Parece que você recebe como se fosse a batata quente, né? O brinquedo o jogo da batata quente, né? Claro que não se limita a isso, né? Mas então, no momento que eu pego, se eu não dou, parece que tem parece que tem Deus atrás de mim, parece que tem algum ser, alguma entidade me olhando ali, esperando eu dar para outra pessoa, para que tudo deixe de ter certo. João, Pelo que eu entendi, o Hal é o espírito da própria coisa em si. Só que aí, no caso, o espírito da própria coisa seria vinculado fortemente à alma do doador. Então, não seria necessariamente algo ruim, no meu entendimento. É só que você não quer ficar com o espírito do cara que te deu o negócio. Então, meio que carrega essa possibilidade, essa potência de fazer algo de ruim por quanto mais tempo você ficar e não retribuir. Por isso a importância de sempre passar para frente até que eventualmente esse objeto retorne alguma dádiva retorne à pessoa que originalmente começou esse ciclo. tá bom. Pedro, Ah, o objeto, existe uma qualidade, um valor, que existe dependendo da história do objeto, que haja uma pressão sobre quem o possui, que o leva a passar pelo próximo. você está perguntando? É uma minha explicação do que é o HAL. É o Ok. falando. Ok. O HAL, veja bem, primeiro, o que a gente precisa ter em mente? Repara como o HAL ele realiza aquilo que o moço tinha dito lá na frente, lá atrás. A mistura do direito real com o direito pessoal, que a gente acabou de discutir com o Arthur aqui. Então, o objeto não é só o objeto, ele também carrega algo da pessoa, né? Ou ele representa essa pessoa de alguma maneira. Agora, essa frase ela já foi objeto de muita discussão, esse exemplo, né? Inclusive, o Salins tem um texto que ele vai dizer que Mose traduziu errado. Porque a tradução, na verdade, não é de Mose, né? Mas que a tradução está errada. Mas a ideia é a seguinte. Você tem 3 pessoas, ok? Eles estão falando de uma caça, dos passarinhos que eles caçam, né? Dos pássaros que eles caçam, ok? Eu vou dar um exemplo com 3 pessoas, depois eu... Então é assim, por exemplo, vamos supor aqui que nós 3 somos partes, somos os envolvidos. Então, Arthur dá algo para Sara, que aqui vai representar o Tamari Rainapiri, tá bom? Sara é o Tainari Rainapiri. Então, ele e Sara me dá alguma coisa. Ou dá essa coisa que o Arthur deu para ela. Ok? Aí o que acontece? Eu quero dar alguma coisa em troca do que eu recebi. Ok? Aí eu vou e dou para Sara. Aí o que a Sara faz com isso?
O que você faz, Sara? Posso dar, sei lá, de volta pro Arthur ou dar para um terceiro. O quarto, vamos dizer, né? Não segundo o Renapiri. Por quê? Porque o que eu te dei, é a contraprestação do que quem tinha te dado é o Arthur. Então, pera. Ai, que susto! Desculpa, gente, estouraram um fogo de artifício aqui na rua. Tá bom. Arthur, o que você vai dar para a Sara? Vamos botar o concreto nisso. Não sei, eu posso dar a espada do meu avô, por exemplo. Ou não. Não, é muito exagerado. Não vamos brincar com as coisas do seu avô, não. Uma coisa legal, assim. Tá, vou dar um. Sei lá, vou dar um pacote grande de tabaco, que ela parece gostar. Tá bom. Aí a Sara resolve me dar o pacote de tabaco. Ela deixou de ser fumante. Eu gostei muito do tabaco que a Sara me deu. Eu não sei quem foi que deu o tabaco, foi o Arthur. Aí eu resolvo dar de volta para ela uma caixa de rapé. Aí o que a Sara faz com essa caixa de rapé? Ó, segundo o Hanaipiri, não é justo que ela fique com a caixa. Por quê? Porque a caixa de rapé é o RAL do presente que o Arthur lhe deu. Então, ela tem que devolver para o Arthur. Sara, você está franzindo a sobrancelha, Sara. Professora, eu fiquei um pouco perdida, na verdade, nessa parte da contraprestação, assim. Tudo bem, eu entendi que deixa eu ver se eu entendi mesmo. O que, então, eu receberia de você, né? Usando o exemplo que a gente está dando. A partir do momento que eu dei algo, o pacote de tabaco para você, né? A contraprestação, então, vai ser o rapé. Mas... Tá, eu acho que eu entendi. Tá entrando na minha cabeça, foi mal. Fiquei um pouco perdida na prestação e contraprestação, porque eu não tinha entendido necessariamente se tinha que ser... Tá, enfim, foi. Ok? Fabrício, ou Gabriel. Quando ela recebeu o pacote de tabaco, ela teria que dar um presente de volta para o Arthur ou não necessariamente? Se ela desse um presente de volta para o Arthur, ela não precisa... Vamos supor que ela tivesse dado um presente de volta para o Arthur, ok? Uhum. Ela me dá o tabaco. Aí eu dou o rapé para ela. O rapé é dela. Sim. Entendeu? Ou seja, nesse exemplo, ela não devolveu nada para o Arthur. Porque ele ganhou o rapé. Ou porque ele não devolveu nada. Ela ela não fez a contraprestação do pacote de fumo. Sim, mas ela não seria obrigada a fazer? Sim, mas essas coisas têm um tempo. Ah, tá. Entendi, tipo, não imediatamente. Para fazer. E mais, a reciprocidade, ela não é o tomar lá da cá. Tem um texto do Bourdieu que ele vai usar essa expressão, para mencionar a economia de mercado. Que é essa economia de alguma coisa que a ideia de uma compra, né? E como que você mantém essa lógica na cabeça do tipo, o que ele tá me dando
é uma contraprestação do que foi dado para ele há um tempo atrás, tipo... No caso da Sara, ela recebeu o presente do... O Arthur não tem controle disso. Nem eu. É a Sara. Entendi. Ela se sente moralmente obrigada a devolver. E por que ela tem isso? Porque eu estou dando para ela o rapé em nome ou como contraprestação do tabaco que ela me deu. Entendi. Agora eu entendi. Vamos supor que ela desse para eu desse para você desse para você o tabaco, tá bom? E não para mim. E eu dou para ela o rapé, porque eu gosto muito da Sara. E aí, ela precisa devolver esse rapé para o Arthur? Não? Não, por quê? Porque o rapé não foi a contraprestação do tabaco. Então, você e o Arthur, nessa história, não tem nenhuma ligação. A Sara. Sim, sim. Entendi. Agora entendi. Eu posso até conhecer o Arthur pessoalmente, mas não foi ele que me deu o tabaco. Uhum. Foi a Sara. Saquei. Agora, por que você tem que devolver? Aí que está a história. Porque o rapé é o RAL da caixa do pacote de fumo. Aí, nesse caso, ela tem que devolver ou o rapé ou alguma outra coisa para mim. Não, o rapé. O rapé, especificamente o rapé, não pode ser outra coisa. É, isso. Ela poderia ter te dado uma outra coisa antes de circular com o pacote de fumo. Tá. Entendeu? E aí é o RAL. Esse é o RAL. E aí, como já são 8h40... É 0 ou é O? 0. É 0, cara. E aí, quando você... Aí é uma pergunta. O que é o RAL? Vocês já viram como ele funciona, né? Mas isso é o que o Mozo vai dizer que isso aí é uma força mística. Vamos dizer assim, o RAL ele tem essa força mística, né? É assim, é parte... Ou seja, quando você dá alguma coisa, parte do doador caminha com ele. Como é que a gente pode entender essa ideia de parte do doador? Parte do doador e quer voltar. E seria perigoso para mim ficar com ele. Seria perigoso para a Sara ficar com ele. Porque se ela fica com algo que quer voltar para Arthur, o que acontece? Vai fazer mal para ela. Tudo bem? Então é porque naquele potinho de rapé tem um pouco de mim ali. E aí vai essa parte. Na verdade tem um pouco de mim, mas isso a gente... Aí a coisa começa a ficar complicada. Assim, podemos aceitar o seu... É quase como se uma parte de você fosse... Uma coisa estivesse voltando com o rapé. Agora, o Salens vai dizer que isso é é o quê? É uma outra coisa. Mas isso a gente continua na próxima aula, tá? Então, pergunta na próxima aula, o que é o RAL? E lê o capítulo 2. Ok? Eu acho que já semana que vem a gente já avança aqui no capítulo 2. Acho que foi bom. Vocês estão cansando do... Bom, deixa eu desligar aqui. Encerramos a aula então de hoje.